Evolução em Dois Mundos. Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 7. Evolução e hereditariedade. Princípio inteligente e hereditariedade. Reportando-nos a lei da hereditariedade, é imperioso, de certo modo, recordar a geometria para simplificar-lhe os conceitos. Considerando a geometria por ciência que estuda as propriedades do espaço limitado, vamos encontrar a hereditariedade como lei que define a vida, circunscrita à forma em que se externa. Só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. Em razão disso, e atendendo-se aos objetivos finalistas do universo, não será possível esquecer o plano divino quando se trate de qualquer imersão mais profunda na genética, ainda mesmo que isso repugne aos cultores da ciência materialista. Como se estruturaram os cromatídeos nos cromossomas é problema que, de todo, por enquanto, nos escapa ao sentido, mas sabemos que os arquitetos espirituais, entrosados à supervisão celeste, gastaram longos séculos preparando as células que serviriam de base ao reino vegetal, combinando núcleo, proteínas e glucídeos e a outros elementos primordiais, a fim de que se estabelecessem um nível seguro de forças constantes entre a bagagem do núcleo e do citoplasma. Com semelhante realização, o princípio inteligente começa a desenvolver-se do ponto de vista fisiopsicossomático. Não apenas a forma física do futuro promete então revelar-se, mas também a forma espiritual. Fatores da hereditariedade. Na intimidade dos corpúsculos simples que evoluiriam para a feição de máquinas microscópicas formadas de protoplasma e paraplasma, fixam-se vagarosamente, sob a influenciação magnética, os fragmentos de cromatina, organizando-se os cromossomas em que seriam condensadas as fórmulas vitais da reprodução. Processos múltiplos de divisão passam a ser experimentados. A divisão direta ou a mitose é largamente usada para, em seguida, surgir a mitose ou divisão indireta, em que as alterações naturais da mônada celeste se refletem no núcleo, prenunciando sempre maiores transformações. Lentamente, os cromossomas adquirem a sua apresentação peculiar em forma de ponto, alça, bastonete, bengala, e a evolução que lhes diz respeito na cariocinese, desde a prófase à telófase, merece a melhor atenção dos construtores divinos, que por meio do centro celular mantém a junção das forças físicas e espirituais, ponto esse em que se verifica o impulso mental, de natureza eletromagnética, pelo qual se opera o movimento dos cromossomas na direção do equador para os polos da célula, cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade que se vão exercer, dispondo dos cromatídeos em forma de granulações perfeitamente identificáveis entre o leptotênio e o pactênio, ou genes, os fatores de hereditariedade que, no transcurso dos séculos, são fixados em números e valores diferentes para cada espécie. Arquivo dos reflexos condicionados. Através dos estágios nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento, nos planos físico e extrafísico, as crisálidas da consciência, dentro do princípio da repetição, respiram sob o sol como seres autótrofos no reino vegetal, onde as células, nas espécies variadas em que se aglutinam,
se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Nesse domínio, o princípio inteligente, servindo-se da herança e por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, habilitam-se à diferenciação nos flagelados, ascendendo progressivamente à diferenciação maior na escala animal, em que o corpo espiritual, a feição do protoforma humana, já oferece moldes mais complexos diante das reações do sistema nervoso. Eleito para a sede dos instintos superiores, com a faculdade de arquivar reflexos condicionados. Construção do destino. Sofrem as células transformações profundas, porque o elemento espiritual deve agora viver como ser alótrofo, somente conseguindo manter-se com o produto de matérias orgânicas já elaboradas. Com a passagem do tempo e sob a inspiração dos arquitetos espirituais que lhes orientam a evolução da forma, avança na rota do progresso, plasmando implementos novos no veículo de expressão. Entre a esfera terrena e a esfera espiritual, adquire os orgânulos particulares em que passa a atender variadas funções entre os protozoários, como sejam os vacúolos pulsáteis para a sustentação do equilíbrio osmótico e os vacúolos digestivos para o equilíbrio da nutrição. Nos metazoários, conquistam um carro fisiológico estruturado em aparelhos e sistemas constituídos de órgãos, que, a seu turno, são formados de tecidos, compostos por células em complicado regime de diferenciação, passando por longas e porfiadas metamorfoses, atinge o reino nominal, em que os gametas se erigem especializados e seguros no aparelho de reprodução, com elementos e recursos característicos para o homem e para a mulher, no imo do centro genésico entre os aparelhos de metabolismo e os sistemas de relação.